Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou fazer esse risco, certo? Eu fiz uma adaptação de um risco que eu vi na internet e eu gosto de trabalhar com a régua dessa forma, que é para mim alinhar aonde vou fazer o fundo e o chão. Mas se vocês quiserem trabalhar com fita crepe, também pode trabalhar, tá certo? Eu tô trabalhando com pincel pituá e o amarelo limão, tá bom? Um fundo mais suave, tá? Vocês podem trabalhar com tons de azul, lilás, tá? Um tom mais clarinho, certo? E aqui eu vou trabalhar com o verde oliva. Vocês podem trabalhar com siena, com sépia, com tons de marrom, tá bom? A cor, você sempre vai lembrar da regrinha, tá? Fundo sempre mais claro, tá? Toda regra tem uma exceção, claro, né? Mas normalmente eu sempre faço dessa forma. Fundo mais claro, chão mais escuro. Nunca faço o inverso, porque não dá muito certo no visual. A gente vai olhar, puxar para onde? Para onde tá a cor mais escura, né? Então, a gente vai olhar logo o fundo, vai ver vai olhar o chão, depois vai ver o fundo que ele tá bem leve, bem suave, tá bom? Vocês podem inverter as cores, é claro, certo? Pra folha da tulipa, eu peguei aqui o verde soft, tá? Pode ser também o Eva Doce, certo? Eles são bem parecidos, ok? E eu peguei aqui o verde oliva e o verde pântano para trabalhar a folha da tulipa. Ela é uma folha mais lisa, ela não é uma folha que tem aquelas nervuras, né? Então, ela é uma folha mais lisa. Lembrando a você, tô trabalhando aqui nessa parte mais escura com verde pântano, tá? E depois eu pego um pouquinho do verde oliva para ir mesclando as duas cores. Gente, lembrando a vocês, não é obrigatório iluminar com branco aqui. Vocês podem voltar novamente com o verde soft ou o verde, o Eva Doce, tá? Ou amarelo bebê, ou marfim, ou areia, sabe? Essas cores mais clarinhas. Você não precisa utilizar branco aqui não, tá bom? Então, vou fazer essa aqui, ó, com o verde soft. Eu peguei aqui novamente um pouquinho do amarelo limão para mim preencher o fundo. Tem uma falhazinha, eu já corrigi, né? Sim, gente, não é obrigatório usar o branco aqui, tá? Então, eu vou fazer uma mais tradicional, né? E eu vou fazer uma com o branco, as outras duas aqui com o branco, para vocês verem a diferença, tá certo? Não tem muita diferença, tá? Se quiser usar cores alternativas, né? Aquelas cores secundárias que eu sempre falo pra vocês, vocês podem utilizar, certinho? Então, bora lá. Verde oliva, verde pântano pra sombrear, certo? A gente deixa aqui próximo da tulipa mais escuro. Lembrando a vocês, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Isso é muito importante. Vamos lá, rumo aos 20k. Falta bem pouquinho, gente. Eu dependo de vocês, tá? Compartilhe muito esses vídeos, tá bom? E agora eu venho adicionando o branco, mesclando as cores sempre, tá? Para que uma cor não entre dentro da outra, certo? Retoco com um pouquinho do verde oliva. Se eu ver que o branco precisa dar uma amenizada, tá? E aqui, novamente, verde oliva. Vocês podem também trabalhar com tons de amarelo, por exemplo, o verde oliva com o amarelo canário, tá? Também dá certo. Mas como eu tinha colocado amarelo de fundo, então eu não quis trabalhar com amarelo canário, tá bom? Mas dá certo também, certo? Onde tá a cor mais escura, verde oliva. Peguei aqui um pouquinho do verde pântano, tiro o excesso, sempre mesclando uma cor na outra. Lembrando a vocês que eu estou usando o pincel número 8, tá? A referência é 286,
certo? Da Condor, tá? E as cores eu utilizo, vocês já sabem, né? Só tem uma marca aqui que é mais, né? Enfim, já dá pra ver qual que é a marca. Enfim, o tecido que eu tô usando é um percal. É só tecido, um vídeo pra fazer videoaula, tá? Não é pra mim vender. Então, eu utilizo o percal, ok? Pra fazer as tulipas, eu vou fazer com púrpura, que pode ser substituído pelo vermelho profundo, e o rosa, o pink, tá? A cor pink, que pode ser substituído pelo rosa bebê, rosa chá, tá? Pode ser substituído tranquilamente. Ok? E eu vou preenchendo dessa forma, tirando o excesso, ok? Essa parte aqui, ó, ela é mais escura porque tem duas pétalas da tulipa que ela tá por cima. Então, aqui eu venho fazendo um sombreamento, tá? Vocês vão entender já já como é que vai ficar no visual, tá bom? Aqui na pontinha, o pink pode ser o rosa escuro também, tá bom? E aqui nessa lateral, ó, eu venho com pink, deixo um pequeno espaço pra mim vir com púrpura, ok? E aqui tem como se fosse cortes, né? Quando a pétala, ela tá meio cortada, né? Pra ela abrir, pra ela sair a outra pétala. Então, ela tem uns pequenos cortezinhos e a gente faz sombra pra gente conseguir esse formato, tá bom? Eu venho aqui com a cor púrpura, certinho? E aqui do outro lado eu vou fazer da mesma forma, tá? Pink. E púrpura na lateral. Tirando sempre o excesso, mesclando bem as cores, tá bom? Eu optei por escurecer um pouquinho mais. Você pode vir com o vinho. Como eu tava distante do vinho, eu peguei o verde pântano, tá? Mas se vocês notou que ficou muito, muito escuro, muito diferente, pode ser o vinho, tá? Ou berinjela, certinho? Eu peguei aqui o verde pântano porque tava mais perto de mim, tá? Mas pode ser ou berinjela ou vinho, certo? E agora eu venho com branco, eu peguei um pincel menor, número 4, venho com branco, tirando o excesso. Certo? Sempre tirando o excesso. Se eu vi que preciso retocar novamente, eu volto com púrpura e não com o verde pântano, tá? Eu volto com púrpura. Certo? Depois de seco, a gente retoca novamente, tá? Peguei um pincel número 4, porque esse risco ele não é muito grande, né? Foi só pra mim fazer videoaula. Então, eu imprimo ele num tamanho menor, tá bom? E aqui, ó, vem tirando o excesso. Não quer iluminar com branco, utiliza ou rosa bebê, ou o rostinho de boneca, ou o tutti frutti, tá? Ele dá pra substituir, tá certo? São tons de rosa mais clarinho, que dá pra substituir o branco, certo? Tirando o excesso sempre, tá? Vem aqui do outro lado, ó, contorno, tiro o excesso, contorno, vem tirando o excesso, pra depois eu fazer as outras dobrinhas ali, a outra parte da tulipa, ó. Certo?
sempre tirando o excesso. Se precisar retocar, retoca, volta com púrpura e não com verde pântano, tá bom? Para que o galho se destaque, eu vou trabalhar com verde pântano, já que o nosso chão é o verde oliva. Você pode usar também o verde pinheiro, tá? Até mesmo o verde bandeira, né? Também fica legal. Usei verde pântano e peguei um pouquinho do verde soft para iluminar, mas pode ser o branco também, sem problemas, tá? Venho aqui do outro lado. As outras duas é a mesma coisa, tá? Preenchi aqui uma e eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa outra aqui em cima, tá? É super simples também, não é difícil, tá bom? Vem com púrpura, observe aonde eu coloquei o púrpura. Venho com pink da lateral pro centro, tiro o excesso. Venho aqui na outra lateral pro centro, tiro o excesso. Ok? Aqui também, ó. Venho, tiro o excesso. Certo? E aqui também. Mesclei no púrpura. Se precisar, eu retoco novamente, sempre tirando o excesso, puxando para fora, tá? Eu gosto de retocar depois que eu já tenho colocado o branco, que aí eu ajusto melhor as cores, tá bom? Mas não tem problema, certo? Ó, eu peguei aqui um pouquinho do verde soft e coloquei aqui embaixo. Mas pode ser o verde oliva, tá? Pra ele ficar mais clarinho. E depois venho com o verde pântano. Aqui, ó, a gente contorna, traço fininho, porque ela tá bem por trás, então recebendo bem pouquinha luz. Tiro o excesso. Vem aqui, ó, contorna pra fazer a pétala, tira o excesso, certo? Pouca tinta, não precisa de muita tinta, não. Que essa daqui ela ainda tá fechada, tá? Vem puxando pra dentro. Aqui, ó, como se fosse uma pétala de folha, tá? Vem de um lado pro meio, vem do outro lado pro meio, tira o excesso, ó, mas formando como se fosse uma folha no meio, tá? Depois eu venho tirando aqui, ó, o excesso com um pouquinho do púrpura. O ideal é esperar secar, né? Que a gente consegue melhor os detalhes, tá? Espera secar e depois vocês retoquem, certo? Aqui eu venho com verde pântano, um pouquinho do branco. Prontinho. Aqui, ó, eu vou novamente utilizar o verde pântano para dar profundidade, mas pode ser o vinho ou berinjela, certo? E vou iluminar com branco. Essa pétala. Lembrando que esse risco, ele está na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam imprimir e pintar junto comigo, tá bom? Sempre que eu posso disponibilizar o risco, ele sempre vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Se não tiver risco, é porque eu não posso disponibilizar, tá bom? Mas tem a videoaula, você pode ver as cores e reproduzir em outro risco, não tem problema, tá? Sempre tirando bem o excesso.
Limpa o pincel. Vem tirando o excesso. E aqui em cima também. Tira o excesso. Ok? Prontinho. Aqui eu vou vir com verde pântano. Preencho aqui, ó. E um pouquinho do branco, pra gente definir aqui o talinho da flor, certo? Pode ser o verde soft também. Prontinho. Pra gente fazer o nosso jarro, eu vou trabalhar aqui, eu já vou marcar com o azul soft, tá? Você pode usar o azul bebê, tá bom? E eu vou usar aqui o azul petróleo, certo? Se você não tiver o azul petróleo, você pode utilizar o cinza ônix, tá bom? Então, vou preencher aqui em volta dessa janelinha e aqui embaixo também, ó. Certo? Os pontos de sombra, tá? E já com o pincel sujo mesmo, eu vou pegar o azul soft e vou vir aqui, ó, pra a base pra me iluminar, tá bom? Mesclando nesse azul petróleo que eu coloquei aqui, tá? Sempre mesclando uma cor na outra. Vai fazendo aos poucos, tá? Não precisa ter pressa pra encher tudo de azul marinho e depois quando você vier com azul soft, tá tudo lá seco e você não vai conseguir mesclar uma cor na outra, vai ficar super marcado, tá? Então, vem com azul soft, vai mesclando no azul petróleo, certo? Vai fazendo etapa por etapa, tá bom? Parte por parte. Eu tô usando o pincel número 8, tá? Se você for usar um pincel menor, número 4, vai demorar um pouco mais e ele acaba secando. Então, usa um pincel maior, tá bom? Venho novamente aqui, ó, na lateral com o azul soft. Tiro o excesso. Ó, sujeirinha do pincel eu faço a volta nessa parte de baixo. Observe que eu desço aqui um pouquinho, sabe? Que é pra mesclar nesse azul petróleo, tá? Ó, volto novamente com o pincel sujo mesmo, tá? Eu não limpo o pincel no paninho nem na água. Eu deixo ele com a sujeirinha do azul petróleo mesmo, tá? Por isso que fica com essa cor bonita, certo? Ó, sempre mesclando uma cor na outra, ó, pinceladas, volta com o azul petróleo novamente. Vem sempre mesclando as cores para que uma cor entre dentro da outra e não fique marcado, ok? Ó, eu peguei aqui o azul soft pra preencher, só que ele tava sujinho de azul petróleo. Ficou tipo uma sombra ali, mas não foi proposital, tá? Porque ele tava sujinho e esqueci de lavar. Na hora que a gente for trabalhar nessa janelinha que eu marquei, tanto no comprimento quanto nessa quadradinha, o pincel tem que estar bem limpinho, tá bom? Porque aqui a gente precisa de uma cor, da cor pura, tá? Não pode tá com o pincel sujo, tá? Sempre tá com o pincel mais limpo, certinho? Pois bem, agora com o pincel limpo, seco, eu venho com branco pra iluminar, certo? Cuidado com as pinceladas, o sentido de suas pinceladas. Se é vai e volta, mantém com vai e volta. Se é movimento circular, mantém com esse movimento circular. Porque se você ficar preenchendo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, as suas pinceladas vai ficar concentrada no seu trabalho, no seu jarro, tá? Aqui onde eu coloquei o azul soft, eu coloco o branco, tá? Com pincel limpo, peguei aqui um pincel menor, eu venho com branco. Tamires, eu posso vir diretamente com branco aqui nessa janelinha e na outra lá de cima? Pode, gente. Poder vocês podem, tá? Mas eu quis vir com a cor de base logo,
pra vocês ir perdendo o medo do reflexo, né? De fazer o reflexo. Então, mas você pode vir sim diretamente com branco, tá bom? Só não passa o azul petróleo por cima desse branco, tá? Faz o sombreamento nas laterais e vai puxando, tirando pra gente conseguir esse efeito bem bacana aqui, ó. Certo? Pra fazer o acabamento, vocês podem fazer com galhos, com flores, tá? Com borboletas, enfim, gente. Aí a decoração fica a critério de vocês, tá? Aqui eu quis trazer um pouquinho de luz também, mas bem leve, ó. Um pouquinho do branco, bem de leve, tá? Tirei o excesso. Pra fazer o acabamento, eu vim com verde pântano, só pra fazer galhinhos mesmo, deixar bem simples, tá? E é isso. A aulinha de hoje concluída. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E um grande beijo. E não esquece de deixar o like. Tchau, tchau.